Cada templo, cada igreja com seus enganos. Cada templo com seus enganos, com suas lavagens cerebral. Uns diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, e aí segue-se os enganos, né? Aí os espíritos de engano, de lavagens cerebral. Cada um tem a sua tese esta que não passa de lavagem cerebral. Uns dizem que a placa dele é a única que vai salvar. O outro diz que se não usar o véu, não entra no céu, não é escolhido. O outro diz que se não guardar o sábado, também não é salvo, não está no lugar certo. O outro diz que se não congregar na igreja mais velha, também não será salvo. Outro diz que se você não usar tal estilo de roupa, assim, o roupão, a roupa branca, o roupão comprido, o roupão de mangas longas, você também não está no lugar certo, você está no lugar errado. Cada um fala uma coisa. Um diz eu sou de Paulo, outro sou de Apolo. Outro diz que é pentecostal, outro tradicional, outro... Cada um inventa uma história diferente, uma lavagem cerebral diferente. Até quando o povo vai viver nesse engano? Até quando o povo vai abrir a sua visão espiritual e entender que isso não passa de engano, não passa de mentiras de homem, de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, para enganar, né, a população, para enganar as pessoas e até mesmo fidelizar essas pessoas, para que essas pessoas venham sustentar os luxos desses pastores, os luxos, né, altamente luxuosos e bilionários, trilionários desses pastores, da sua família e dos filhos dele. As pessoas vão abrir a sua visão quando, mesmo com a Bíblia na mão, com a verdade na mão, que a Bíblia diz, lá em São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas lêem todo dia este contexto e não sabem a verdade? Se pois, no 36 diz do capítulo 8 de São João, se pois o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livre. E por que você vive na escravidão? Você vive na escravidão. Muitos pregam contra o divórcio e têm suas amantes, muitas amantes. Estou falando de homens mesmo, de pastores mesmo, de líderes, de cantores, de levita. Porque você está falando, está julgando? Não. São 30 anos ou mais no meio gospel, viajando por esse Brasil. Já vi coisa que até o próprio diabo duvida. Uma comparação aqui. Até quando o povo e alguns membros, a maioria dos membros, vai viver nesse engano? Tem um momento que eu começo a observar que as pessoas que até mesmo não conhecem aí o Evangelho, não conhecem a verdade, que a verdade unicamente é o Eterno, é o Criador, é Jesus. Não existe placa, templo verdadeiro. Não existe placa nem templo nenhum verdadeiro, porque Deus, como está, Deus não habita em templo nenhum feito por mão de homem nenhum, como está em Atos 17, 24. Deus não habita em templos nenhum feito por mãos de homem. Até porque ele diz que, se for possível, ele rasga o globo terrestre, faz como a cadeira senta em cima, ele assenta em cima dos montes e os cabelos do seu pé bate, né, infinitamente lá embaixo. Deus não cabe em templos nenhum, até porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onipotente. Muitos dizem que Deus está nos seus templos,
Porque está escrito ali em São Lucas, não é isso? 19:46, a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Você é a casa de Deus. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3, no nome dele, em espírito e em verdade, ele está. Porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Porque ele está acima do globo terrestre, tão grande que ele é. Se você estiver adorando a Deus debaixo de um pé de árvore, em espírito e em verdade, em sinceridade, aí na tua roça, debaixo de um pé de árvore, adorando a Deus de um barraco, debaixo de um barraco, de uma telha, para imparar apenas o sol e a chuva, aí ele está presente. Muitos têm enganado. Eu olho para o mundo e vejo as pessoas pensando assim, que não conhecem a verdade. Qual, afinal, é a igreja verdadeira? Afinal, qual é o lugar verdadeiro? Qual é a placa verdadeira? Espera aí, cada um fala que é o certo ou é errado, se não fizer assim, se não for assim, se não for para lá, não for para cá, não é o verdadeiro, não vai ser salvo. A maioria dos homens, quando falamos homens, falamos a humanidade. Eles querem ser, e eles têm se colocado como porteiro do céu, como dono do céu. Eles ditam regras mais do que a Deus. Eles dão ordem, falamos em geral, homens, mulheres e tudo, que se dizem que é líderes, que é homens de Deus, que é mulheres de Deus, pastores, missionários e até membros. Diz, ou seja, se coloca no lugar de Deus e dá ordem. Ditam quem vai entrar, quem não vai entrar, quem vai, quem não vai. Eles querem ser dono do céu, dono da salvação. Eles querem ser dono da salvação e eles ditam regra, quando na verdade a maioria coa um mosquito e engole um camelo. Quando você vê uma pessoa que arrota a santidade a ponto de querer ser melhor do que você, tome cuidado. Esse tem maior culpa. Esse é o maior pecador. Esse é o que tem o maior pecado debaixo dos tapetes, por debaixo dos panos. Tome cuidado. Eu vejo o povo que não conhece a verdade olhando de um lado para o outro, dizendo assim: qual que é a verdade? Aonde é a verdade? Qual placa está a verdade? Se eu fizer assim, se eu não guardar o sábado, eu não vou para o céu. Se eu não for para a igreja que usa o véu, eu não vou para o céu. Se eu não for para a igreja ali que dizem ser a mais velha, porque eu vou falar aqui sobre a mais velha. Tem umas que dizem aí que tem mais de 100 anos, mas a mais velha é mais velha do que ela ainda. E começa a idolatrar a homens, a placa. Agora temos o caso aí de política, nós não somos partidário. Crente não é partidário. Crente, a Bíblia fala que não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Crente não tem partido e nem tampouco para trás. Crente só olha para frente. Agora botaram um certo homem aí, né? Praticamente, podemos dizer que as igrejas a maioria botou ele como bezerro de ouro, adorando o Bolsonaro, que é outro assunto. Adorando, o diabo conseguiu enganar a igreja, o diabo conseguiu enganar a igreja e está enganando com esse bolsonarismo aí. Tanta idolatria e adoração, cada um com seu lado. Crente não tem lado, o lado unicamente é para frente, é olhar para frente, é olhar para o eterno. Não vá nessa ideia, você que não conhece o evangelho ainda, que os homens que se dizem líderes, eles estão lambançando, bagunçando esse que eles chamam de evangelho. Uns não tem Bíblia, só prega prosperidade. Não que Deus não dá prosperidade, mas Jesus aqui na terra, se for observar, unicamente ele pregou salvação e transformação de vida. Não vá nessa ideia que esse ou aquela igreja, aquele templo, igreja é você. Não existe para Deus templo melhor do que o outro, não existe. Nós estamos ali para imparar o sol e a chuva. A igreja é você. Não existe templo certo, não existe placa certa. Existe adoração a placa lixo. Barro e cimento e placa é lixo. Existe idolatria. Se prega tanto contra a imagem de escultura e eles
que se dizem líderes, faz lavagem cerebral na mente do povo, cada um puxando a sardinha para o seu lado, e são os verdadeiros idólatras. Eu vi coisa aí que muitos pregam tanto contra uma coisa, martelam em cima daquilo ali, como diz a Bíblia, como o mosquito engole um camelo. Não se iluda. Eu vejo muita gente que não conhece a verdade, que fica em dúvida, quer até visitar um templo, mas bote sua cabeça, você que não conhece o Evangelho, templo nenhum, praca nenhuma salva ninguém. Se você decidir adorar a Deus em espírito e verdade, aonde estiver 2 ou 3 no nome dele em espírito e verdade, ele está presente. A maioria das igrejas hoje, os templos, eu falo igreja por hábito, por costume, os templos, a maioria, para mim hoje, para muita gente, se tornou comércio, empresa. Empresa já é porque tem um CNPJ, mas se tornou uma empresa para arrecadar milhões, para enriquecer esses homens enganadores, que puxa cada um a sardinha para o seu lado, cada um usa uma tese diferente, dizendo que essa só vai para o céu se fazer assim, a outra só vai para o céu se fazer desse jeito, a outra só vai para o céu se fazer assim, se guardar o sábado, se não usar o véu não vai para o céu, se não vir para mim o que tem um arco-íris não vai para o céu, não é salvo, se a minha não usar esse tipo de roupa não é salvo, não é escolhido. Eles ditam regra como se fosse dono da salvação, mas na verdade não existe templo verdadeiro, não existe placa verdadeira, é a Bíblia que diz isso, não existe. Uns diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo. Mas o único verdadeiro é o Senhor. O único verdadeiro é o Senhor. O único verdadeiro é o Senhor. E seja todo homem mentiroso, diz a Bíblia. O único verdadeiro é o Senhor, o eterno. E seja todo homem mentiroso, diz a Bíblia. Tome cuidado, você que não conhece o Evangelho, com esses enganos. A cada década aparece um homem diferente aí. Cada dia aparece uma igreja nova, só pregando prosperidade, um evangelho falso, sendo que Jesus veio no Novo Testamento pregar aqui unicamente transformação de vida e salvação. Novidade de vida e salvação. Salvação e transformação de vida. É coisa que eles não pregam mais hoje. Mas cada um puxa a sardinha para o seu lado, para resumir aqui, e diz que a dele, o templo dele é certo, o outro é errado, e fica o povo assim, ó, que nem bobo para lá e para cá, sem saber qual é a verdadeira. Mas na verdade é uma disputa, né, de membro. Vocês, a maioria, são pirâmide. Quer dizer, os grandes estão lá em cima e vocês aqui embaixo sustentando. Vocês como bobo, como trouxas, sustentando os luxos e a riqueza desses homens que são verdadeiros lobos enganadores, que a maioria no Brasil ganha de 5 mil a 250 mil reais por mês ou mais. Virou verdadeiras indústria de traficantes de almas. Traficantes de alma. Quando vocês vão abrir o olho que vocês estão sendo enganados, que templo nenhum salva ninguém. Quer congregar? Congregue. Congregue. Agora não coloque seu coração em barro, em cimento, em placa. Porque ali é unicamente para emparar o sol e a chuva. Cada um prega que isso e aquilo é errado, o dele é certo, puxando a sardinha para o seu lado, fidelizando membros para sustentar os luxos dele, os altos luxos, a riqueza, o nepotismo. O que é nepotismo? Assalariar a família deles inteira com altíssimo salário enquanto você está na miséria. Eu congreguei numa certa igreja do Arco-Íris, que para mim lá, eu como obreiro, que eu fui obreiro muito tempo lá, obreiros eram escravizados, era obrigado a fazer muitas coisas, como dirigente, tinha que fazer muitas coisas, se não fizesse era punido, era destituído do cargo. Cantores, praticamente a maioria cantava de graça, enquanto os líderes, os filhos dos líderes estão hoje ricos, e ele foi e deixou uma fortuna, se foi e deixou uma fortuna, né, estimada aí em dinheiro, milhões, e propriedades, entre terrenos e casas e tudo, enquanto a maioria dos membros ficaram à míngua na miséria, outros que serviam morreram à míngua, outros estão na miséria até hoje, sofrendo, porque muitos obreiros praticamente eram escravos, porque eram obrigados a fazer muitas coisas enquanto os líderes estão ricos, bilionários.
milionários, enquanto você fica puxando um saco de homens com lavagem cerebral na sua mente. Quando o povo vai abrir os olhos e entender que estão sendo enganados, estão servindo unicamente de pirâmide, enquanto o rodapé aqui embaixo da pirâmide, que são pessoas que eu trato como coitadinhos, e outros são trouxas, porque sabe que está sendo enganado e sustenta o luxo desses homens lá em cima, no cume da pirâmide. Eles querem fidelizar você, cada um com uma lavagem cerebral diferente, com a tese, cada um puxa uma sardinha pro seu lado, que isso, a placa dessa aqui, porque é mais velha. Velho era o profeta velho, enganou o novo, e o novo caiu na boca do leão. Velho era o profeta velho, ali na Bíblia está escrito, que Deus deu uma ordem, ele descumpriu, foi dar ouvido ao profeta velho, dizendo, não, Deus também falou comigo, cuidado com esse povo. Deus também falou comigo. Se Deus já lhe deu uma ordem, é unicamente essa ordem que Deus lhe deu. Se Deus já lhe deu uma ordem, que nem Deus falou com o profeta novo, é unicamente essa ordem que ele te deu. Aí vem o profeta velho, enganador, que já está morto espiritualmente, e diz, Deus também fala comigo. Ele mandou você voltar. Volte comigo, coma, se descanse, se refresque, porque Deus também falou comigo, eu também sou profeta. Cuidado com essas pessoas que Deus te deu uma ordem. Se Ele te deu uma ordem, não volte atrás. E diz, eu sou profeta também. Cuidado com essas pessoas que vêm se exaltando, que já morreram espiritualmente, e vem dizendo que é profeta também, para te enganar e te colocar na boca do leão. Quando o povo abrir o olho, entender os olhos, entender que estão sendo enganados por placas que não salvam ninguém, por templos. Já falei, Atos 17, 24, Deus não habita em templos nenhum feito por mão de homem. Deus não está lá. Quer congregar? Congregue, mas pare de idolatrar homem. Seja quem for ele. Pare de idolatrar. Deus não tem lado. Deus não tem lado. Cristão não tem lado. É unicamente olhar para frente, olhar para Cristo. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Os homens usam teses, usam símbolos, usam costumes, doutrinas de homem para te segurar, te fidelizar, sustentando os luxos absurdos deles, os altos salários dele, os nepotismos deles. Tem pastores no Brasil que ganham o salário mais alto do que os prefeitos da sua própria cidade. Estão roubando a população da sua igreja. Estão sendo bandidos, traficantes de almas. É Deus que fala isso. Tome cuidado. Eu vejo um povo que não conhece o Evangelho, vou repetir de novo, sem saber qual é a porta. Qual é a porta verdadeira de tanta tese, de tanta lavagem cerebral mentirosa. Leia a Bíblia. Jesus diz, se não me falha a memória, em São João 15, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o caminho. Ele é o caminho, o eterno é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém, nem por placa nenhuma, nem por templo nenhum, nem por tese, nem por lavagem cerebral nenhuma. Cuidado com lavagem cerebral, que usa símbolos, placas, costumes, usa a sardinha puxando para o seu lado para lhe fidelizar dentro deste templo. Tem que ser fiel a Jesus, tem que ser educado, tem que ser uma pessoa reverente, sim, tem que ser uma pessoa compreensiva, sim, mas não idolatre templo, placa, costumes, lavagens cerebrais para te fidelizar, sustentando os luxos desses bandidos, desses traficantes de alma, que só quer o teu dinheiro, que muitos não entendem que se Deus chamou ele como pastor, como líder, que o único pastor é Jesus, o único pastor é Jesus. Chamou ele como líder, chamou ele para liderar, não para ser político. Hoje em dia, para minha opinião, Deus não bota mais político lá, porque a maioria só entra para ganhar dinheiro. Você não vê políticos cristãos fazendo nada pela igreja. Eu não vi até hoje. Eu tenho caso de pessoas aqui que desceram por falta de ajuda, de uma transferência de um hospital para o outro, porque a população da igreja deu voto para ele e ele deixou a pessoa descer por falta de uma transferência. Eu vi coisas absurdas acontecer já com esses vereadores políticos cristãos que se dizem, usam o voto do povo, usam você como cobaia, como marionete para ganhar voto, para ganhar dinheiro, para assinar autos
projetos para ganhar propina e depois esquece de você. Acorda, abre os olhos, você está sendo enganado. O evangelho não é tudo isto, não. O evangelho é unicamente obedecer e respeitar a Deus e ser reverente, e sem santificação ninguém verá a Deus. Agora esqueça dessas lavagens cerebral, dessas escravidão, com cada um com as suas teses diferentes, usando seus símbolos, suas doutrinas mentirosas para segurar você e fidelizar você dentro de um templo, sustentando os luxos e a riqueza exuberante e absurda desses líderes mentirosos e traficantes de almas. Quando o povo vai acordar, vai ficar daqui para lá sem saber qual é o lugar verdadeiro, com tanta mentira, com tanta lavagem cerebral, com tanta tese mentirosa, enganando você, lhe fidelizando para você dar o dízimo, sustentar a riqueza dele, enquanto eles estão botando esses dízimos, a maioria, no bolso, enriquecendo, comprando mansões, carros caríssimos, blindados, riqueza para a família inteira, melhores faculdades, melhores colégios, melhores alimentos, enquanto você está passando miséria, sendo que o evangelho não é tudo isso. O evangelho é servir a Deus em espírito de verdade, viu? Aonde estiver, aonde estiver, 2 ou 3 no nome dele, espírito de verdade, ele está. Esqueça a lavagem cerebral. Templo nenhum, placa nenhuma salva ninguém. Sirva a Deus em espírito de verdade, esqueça idolatria a homens e a placa. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado para ganhar dinheiro, ficar rico. Não passa de indústrias e comércio do evangelho. O evangelho de hoje, 99% está adulterado, mentiroso, falsificado, enganando o povo, fidelizando para você sustentar esses traficantes de alma. Cuidado. A fé remove o mal. Você está assistindo Mensagens de Fé da Igreja Cristã. Jesus é a porta.